já vai estar realizando sua apresentação. Pablo, fique à vontade, então. Boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Vamos tentar. Eu sou o Pablo, eu entrei esse ano no PET e também entrei esse ano no EPG. E hoje eu vim apresentar um pouquinho para vocês sobre a separação de misturas heterogêneas. Eu peço desculpa porque eu estou um pouco doente, daí se eu ficar tossindo ou alguma coisa assim, peço desculpa. Bom, separação de misturas. O processo de separação de misturas é muito relevante, pois a maioria dos materiais encontrados na natureza não é substância pura, ou seja, não é constituída de um único tipo de partículas ou moléculas, mas na verdade trata-se de misturas compostas de duas ou mais substâncias diferentes. Bom, uma mistura é formada por duas ou mais substâncias puras. As misturas têm composição química variável, elas não expressam uma fórmula. Algumas misturas são tão importantes que têm o nome próprio, como a gasolina ou ar atmosférico. A gasolina sendo uma mistura composta de hidrocarbonetos, que são substâncias formadas por hidrogênio e carbono. O ar atmosférico é uma mistura que tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de argônio e mais outros gases, junto com o gás carbônico. Mas a separação dos componentes dessas misturas, ou o fracionamento delas, ou ainda a análise imediata, são importantes para vários aspectos de nossa vida, como para separar os poluentes da água e torná-la própria para o consumo. Na produção de metais e de componentes especiais que são usados para produzir medicamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza. Na obtenção do sal de cozinha, na análise dos componentes do sangue, nos laboratórios, para separar os componentes do lixo e destiná-los ao tratamento correto, ou para reciclagem e assim por diante. No entanto, visto que as composições variam para realizar a separação de misturas, é necessário aplicar técnicas ou métodos especiais para cada caso. As técnicas podem ser físicas ou químicas, pois o princípio fundamental é usar as propriedades dos componentes das misturas para separá-las. Essa propriedade pode ser o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade, a densidade e entre outros. Aqui são alguns métodos de separação. Tem a catação, que é um método manual de separação, como para escolher os feijões para cozinhar. Acho que muitos de vocês já viu o pai ou a mãe, ou a avó, o vô, escolhendo feijão para cozinhar na mão mesmo, catando. Tem a ventilação, que é o arraste por corrente de ar de um dos componentes da mistura, que seja bem leve. Exemplo, separação das cascas de grão de café, cereais e amendoim torrado. Aí vem a levigação, que é o arraste de sólidos de baixa densidade por meio das correntes de água, permanecendo no recipiente os sólidos de densidade maior. Isso é feito pelos garimpeiros para separar a areia menos densa do ouro mais denso. Daí vem a peneiração, que é usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, geralmente passando por uma peneira, sendo que os sólidos menores passam por sua malha, sendo separados dos maiores. É muito usado em construções para separar a areia do cascalho e na cozinha quando se quer separar impurezas na farinha e no trigo. Bom, eu já usei essa maneira em servente pedreiro, né, que você usa para deixar a areia limpa, para separar a pedra da areia, e também para fazer a limpeza de feijão também, e amendoim também. Daí tem as extrações por solventes, que usa-se algum líquido para extrair um ou mais componentes da mistura. Por exemplo, se adicionarmos uma solução aquosa de cloreto de sódio em uma mistura de gasolina e álcool, agitarmos e depois colocarmos em repouso, veremos que a água separará o etanol da gasolina. Assim se baseia na diferença de polaridade e no tipo das forças intermoleculares. O etanol possui uma parte polar e outra apolar, sendo que sua parte apolar é atraída pelas moléculas de gasolina, que são polares.
pela força de dipolo induzido, mais a sua parte polar, caracterizada pelas presenças do grupo da hidroxila, é atraída pelas moléculas da água, que também são polares, realizando ligações de hidrogênio, que são bem mais fortes que as ligações do tipo dipolo induzido. Tem a flotação. A flotação consiste em adicionar bolhas de ar em uma suspensão coloidal, que por sua vez é classificada como uma mistura formada por partículas suspensas em um líquido, sendo que essas partículas possuem tamanho entre 1 e 1000 nanômetros. Por exemplo, na mineração e extração do cobre a partir da calcopirita, esta é pulverizada e combina com óleo, água e detergente. Depois de injetar ar através da mistura, o sulfeto mineral revestido de óleo é atraído pelas bolhas de ar e é arrastado para a superfície com a espuma. O resíduo não desejado, que é denominado de ganga, deposita-se na parte inferior. Daí vem a filtração. É um método de separação de misturas heterogêneas sólido-líquido, ou gases sólidos, que se baseiam na passagem de uma mistura por um filtro. Existem dois tipos de filtração, a comum e a vácuo. A comum é a simples passagem da mistura por um funil, com um papelzinho, né, que você coloca o líquido ou que você queira filtrar, e daí fica as impurezas no papelzinho e desce o líquido filtrado já para baixo, né? Ou a filtração a vácuo, que usa mais uns equipamentos, né, que é feito usando um funil de Bunsen acoplado a um quitasato, que por sua vez está acoplado a uma trompa de água, que arrasta o ar de dentro do quitasato, causando uma região de pressão baixa. Essa diferença de pressão leva à sucção do líquido da mistura e acelera o processo de filtração. Daí temos a decantação. A decantação ocorre quando se inclina um recipiente que contém a mistura derramada em outro recipiente. Os líquidos menos densos, que ficam na parte de cima, isso pode ser feito também pela sinfonação, que é a transferência do líquido por meio do sinfão ou de uma mangueira plástica, iniciando o fluxo de sucção. Bom, a decantação dá para ser feita também entre dois líquidos, né, que você, se tiver dois líquidos juntos, você coloca em um recipiente que tem uma espécie de uma torneirinha ou algo assim para vazar, e você deixa vazar. O líquido com a menor densidade vai sair primeiro, né? E daí o com maior densidade fica. Também dá para ser utilizado assim. A separação magnética é a aproximação de um ímã magnético de uma mistura que contém algumas substâncias, que é atraída pelo ímã, como limalhas de ferro, para separá-la dos outros componentes. A evaporação. Essa técnica é baseada na diferença de pontos de ebulição entre os componentes da mistura. As misturas homogêneas sólido-líquido, isto é, as soluções químicas verdadeiras, são deixadas em repouso ou aquecidas para que o líquido evapore, permanecendo o sólido que possui o ponto de ebulição muito maior. Essa técnica é usada na obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. Daqui eu deixei uma foto que é de uma salina, né? Que aí a água já evaporou e ficou só o sal. Aqui tem a destilação. É usada para separar cada um dos componentes de mistura sólido-líquido ou líquido-líquido, miscíveis. Existem dois tipos, a destilação simples e a fracionada. A destilação simples é muito usada principalmente para a mistura de sólido-líquido e consiste em aquecer a mistura em um balão de fundo redondo, acoplando a um condensador. O líquido no menor ponto de ebulição evapora e chega ao condensador, onde retorna ao estado líquido e é coletado em outro recipiente. Já a destilação fracionada é usada para misturas líquido-líquido miscíveis. A única diferença é que antes do condensador há uma coluna de fracionamento em que há uma barreira, pois esse condensador possui bolinhas ou cacos de vidro ou de porcelana. Assim, somente o líquido que estiver com o menor ponto de ebulição conseguirá passar pela coluna de fracionamento, enquanto o outro sofrerá condensação e voltará para o balão de destilação. Aqui está as imagens, né, da destilação simples e da fracionada, como ocorre. Bom, na simples você vai colocar os líquidos naquele balãozinho ali, né,
a mistura homogênea ali, ou no líquido, né, que você vai usar na destilação simples. Você coloca no balão de destilação. Ali a manta térmica ela vai esquentar e o líquido com menor ponto de ebulição vai evaporar, né? Daí vai passar pelo condensador, onde vai condensar de novo, virando líquido, indo para um becker com líquido coletado. Assim vai ficar o com maior ponto de ebulição no balão de destilação e o com menor ponto de ebulição no becker. Aqui na fracionada é quase a mesma coisa, só que ali tem uma coluna de fracionamento, que é onde tinha aqueles pedacinhos de caco de vidro ou de porcelana. Esse daqui faz apenas o líquido de menor ponto de ebulição ir para o becker. Desculpa, ali eu falei que daí ocorreria a separação na simples, né? Aqui na fracionada vai fazer isso, daí o de menor ponto de ebulição vai ir para o condensador e vai se separar. E obrigado por assistir. Aqui tá algumas referências usadas por mim, se alguém tiver alguma dúvida. Bom, o Pablo visitou aí um pouco de um assunto, um conceito aí inicial da química, né? Em relação à separação. Só uma curiosidade, Pablo, você tá tudo bem aí, tá? Não é Covid? Oi, professor, não, é só me deu dor de garganta e daí deu gripe, é só gripe, graças a Deus. Você fez o teste? Já, deu negativo. Então tá bom, que bom. Não, graças a Deus, não é nada de grave. Porque hoje, né, a gente tá conversando sobre isso também sempre, né? Tá tomando cuidado com tudo. Mas, então, o Pablo fez uma abordagem bem geral de um assunto assim mais inicial da química mesmo, né? E o que você se preparou aí, Pablo, de algo assim mais atual em relação a algum método que você tenha lido ou para a separação de misturas que seja mais, assim, talvez não seja tão convencional. Você poderia comentar algum? Bom, professor, eu vi muitos que estão sendo usados na separação e na reciclagem do lixo, né? Só que não são nenhum tipo tão diferentes assim. É mais a catação ou é mais métodos assim mesmo, mais simples, né? Que daí vão passando pela estrela e vão catando, não algo tão inovador, tão gravemente mutantes. Pablo, você poderia falar a palavra-chave lá para avaliação, por favor? Desculpa, a palavra-chave é misturas. Beleza,